incrível o evento Flowaba que aconteceu nos dias 23 e 24 da semana passada, em Nova Hartz. Ó, já chegou, ela já chegou chegando. Ó, já enviei solicitação, Patrícia já vai entrar conosco em seguida. Bom dia. Bom dia, Patrícia! Seja muito bem-vinda! Obrigada. Bora transbordar o evento Flowaba? Obrigada por abrir. Eu não sei por que não aparece a opção live no meu Instagram. Vou ter que pesquisar isso depois. Ah, top, top. Depois tu vai descobrir. E aí, Patrícia, seja muito bem-vinda, já chega transbordando. Como é que foi esses 2 dias de Flowaba? Ai, sabe, Cris, que depois de quinta-feira, né, que foi o primeiro dia, eu já poderia fazer uma live e contar, porque eu cheguei em casa e eu não conseguia dormir, eu queria falar, eu queria comunicar o que aconteceu e a bondade de Deus, né? O quanto ele é bondoso, poderoso. Ele invade de uma maneira que a gente quer contar. A gente quer contar para todo mundo, né? E aí, depois de quinta e sexta-feira, né? Que a gente tem conversado, e aí a Cris disse, eu tenho que te contar uma coisa, que eu também tenho, então bora marcar uma live e vamos contar para todo mundo. É inexplicável, né? Vi que a nossa líder está aí. Bom dia, Bruna. Bem-vinda, flor do dia, flor da nossa vida. Deixa eu acenar todas essas mulheres que estão chegando aqui na nossa live agora. Sejam todas muito bem-vindas. Para quem está chegando agora, essa live é uma live que a gente vai compartilhar com vocês, transbordar para vocês o que a gente viveu nesses 2 dias de Flowaba. Eu fui na quinta-feira, estive com a Patrícia na quinta, na sexta eu não pude comparecer, mas eu tenho certeza que Deus fez coisas incríveis naquele ambiente, né, Patrícia? Fala um pouco para nós, Patrícia. O que aconteceu? Começa tu, mulher. Tá, então, vamos começar. Flowaba, como o nome diz, é um fluir de Deus, né? Ele entregou esse nome justamente para que o evento fosse um fluir natural dele. E ele é tão bondoso que no primeiro evento eu não deixei ele fluir livremente. Eu fiquei dando pausas nesse fluir, né? Eu fiquei querendo controlar o que eu ia falar, controlar o tempo das coisas. E ele deu sinais já no primeiro evento que não tinha que ser assim, né? Tanto que o projetor não funcionou, ele queimou, né? Porque não era para ter ordem certa. E o segundo evento, que foi semana passada, eu não levei nada preparado. Não levei nenhuma uma apresentação fixa. Eu sabia o que eu tinha que falar, ele já tinha me entregado o que eu precisava falar e ele fluiu livremente. As palavras que foram ditas eram o que precisava ser dito lá. Então, as pessoas que foram convidadas a falar, né, a Cris foi uma delas, a pastora Cleiva e a Renata, elas tinham que entregar referente ao assunto, né, que é sobre as 99. E é um assunto que a gente poderia fazer inúmeras lives e falar sobre facetas desse assunto, né? O quanto estar entre as 99, julgar estar entre as 99, na verdade, não estar. E quantas vezes Deus tem nos resgatado, né? Por nos perdermos do caminho dele. Quantas vezes ele nos resgata ao longo da vida. E esse assunto fluiu na boca de cada mulher que esteve lá à frente falando. Eu tenho certeza que entrou nos corações de quem esteve presente. E até de quem gostaria de estar presente não esteve. Porque foi um mover tão grandioso que eu tenho certeza que quem sentiu no coração de estar lá e por algum motivo não esteve, recebeu também. Porque
Deus quer entregar, né? Deus quer entregar, Ele quer transbordar. E se o coração está disposto, recebe. Recebe. E na quinta-feira, então, a pastora Cleiva iniciou falando, né, das promessas, que às vezes a gente se agarra a elas, né, e não vive o processo. Deus me prometeu isso e eu foco na promessa sem entender que para mim chegar até ela existe um movimento, existe uma confiança em Deus, existe uma obediência. Ele nos direciona. E aí depois disso a gente teve um momento do coffee. E o momento do coffee também foi um momento de milagre de Deus, de bondade, porque o coffee todo foi ofertado por uma empresa, uma padaria de Nova Hartz, que sentiu no coração de fazer parte e ofertar, né, o que seria servido ali. Então, eu senti o amor de Deus de uma forma tão grandiosa nessa oferta, que eu tenho certeza que cada mulher que comeu esse lanche sentiu esse amor de Deus. Porque é diferente tu oferecer algo por um pedido de Deus e tu pagar por algo, né? Então, ali no coffee eu senti, assim, aquele fluir tão amoroso, sabe? Dessa entrega, dessa oferta, que eu tenho certeza que coroou ainda mais esse momento. E depois do coffee, nós tivemos um momento com a Cris, que eu gostaria que tu falasse, Cris, o que tu sentiu, né? Como foi deixar fluir, né? Largar o controle da apresentação e deixar Deus fluir na vontade perfeita dele, né? Ai, Jesus! Sejam todas muito bem-vindas, quem está chegando agora. Estamos aqui fazendo essa live para compartilhar com vocês o que a gente viveu no evento Flow Aba, que é liderado pela Patrícia, que está aqui conosco hoje. Um dia antes, eu tinha reservado um tempo na minha agenda para montar a palestra. E bem como vocês sabem, a intenção do evento é fluir, não é controlar. E eu sentava na mesa e eu tentava montar a palestra e não conseguia, e não fluía, e não fluía, e não fluía. Eu só fiquei na capa, só na capa, na capa. Daí daqui a pouco tá, eu vou fazer outra coisa, né? Porque daqui a pouco, né, flui. Tá. E outra coisa que eu fui fazer foi montar o vídeo da minha despedida do cabelo. Aí caiu a ficha. Eu disse, meu Deus, é agora. Depois de 17 anos, eu vou encerrar algo que, para mim, eu amo fazer. Eu curto fazer aquele rolê de papear com a mulher, e falar de Jesus, e falar de todas as coisas que eu tô vivendo, das coisas que eu já vivi, que são tão boas, sabe? E eu gosto desse fluir. Mas, quando Deus nos chama para o próximo nível, para a próxima fase, a gente vai ter que entregar algo, né? O nosso Isaac. Tem que entregar o Isaac. E naquele momento, eu me quebrantei. Tipo, a presença de Deus invadiu meu coração, assim, foi muito forte. E me veio a frase, né? Porque não estava claro ainda o nome, porque desde que eu comecei, que eu virei algumas chavezinhas, eu falava muito da guerreira, né? Da guerreira, da mulher guerreira, da mulher guerreira. E o meu primeiro processo de transformação, de acessar parte da minha herança, porque a gente não acessa tudo, né? Senão a gente nem daria conta de administrar tudo isso. Aí, naquele momento, eu pensei, bom, de guerreira a herdeira, mas ainda não estava fluindo aquela frase, sabe? E daí, quando eu desisti de controlar e eu fui fazer outra coisa, fluiu, e daí veio a frase, né? A despedida da guerreira. E está sendo mesmo a despedida, porque é muito desafiador tu te despedir de algo que tu gosta de fazer, para fazer outra coisa. Não que o que eu estou fazendo agora eu não gosto, eu gosto e me transforma todos os dias, me ensina todos os dias, né, mentorar mulheres
que eu brinco até às vezes falando, agora eu não vou mais alinhar cabelo de ninguém, agora eu só vou alinhar a mente de vocês. Que eu era especialista, né, em alinhamento vegano. Aí, naquele momento, eu disse, tá bom, Deus, eu não vou montar palestra nenhuma, eu vou montar só a capa, né, com um texto ali, com a intenção do que eu vou trazer, ministrar para aquelas mulheres, e botar o QR Code ali, né, na segunda página, quem quiser me seguir ali no final, e foi o que eu fiz. E pela primeira vez, fluiu de uma forma sobrenatural. Eu até mencionei, não sei se a Bruna ainda está aqui, mas eu mencionei, né, para ela que quando eu peguei o microfone na mão, algo mudou naquele momento. Não tem como explicar em palavras o que aconteceu. E a minha mente racional, né, ela tenta explicar em palavras o que aconteceu, mas eu não consigo explicar em palavras e nem tem como explicar, né? É só vivendo na pele. Eu peguei aquele microfone na mão e fluiu. Claro que Deus usa muito as nossas experiências, né? Como uma forma de tocar outras mulheres que acham que não é possível viver uma transformação plena, mas é possível. A minha história, ela já relata isso. Desde que a gente queira, né? Se eu quiser e eu quero mudar a minha mente, transformar tudo essa bagagem que eu carregava até receber, quando eu me arrependi, eu me converti, eu comecei a andar naquilo, na verdade, eu começo a transformar a minha mente, não me transformar no que eu não sou, eu deixo de ser quem eu acreditava ser, porque na verdade, tudo que eu era antes de Jesus eram mentiras. Por isso que quando Jesus entra, ele entra com a verdade, e muitas vezes vai doer, porque dói a gente saber a verdade, dói porque a gente às vezes não tem maturidade para lidar com a verdade. E eu digo assim, ó, Deus pode me mandar a verdade, doa o que doer, dói, dói. Mas à medida que a gente vai crescendo em maturidade para lidar com a verdade, ela já começa a não doer mais. O que doía, tu diz assim, não, tá bom, isso aí, eu vou transformar isso e vou governar sobre isso, e bola para frente, eu sou curada, eu sou restaurada, eu sou transformada, porque aquele que habita em mim faz todas as coisas, e eu faço porque eu decido fazer e governar, e daí tu vai transformando todos os dias. É treino, né? Tudo é treino. Porque a mente, a gente brinca, né? Que a mente mente. Se eu escolher treinar a mente para parar de mentir e eu acreditar nessa história, eu vou viver a história que eu estou declarando. A verdadeira, né? Não a história mentirosa. Demais. E qual foi o ponto o auge, assim, da tua fala, que tu considera, assim, nesse momento eu senti que Deus inundou o lugar? Foi justamente quando eu comecei a declarar as verdades sobre as mentiras que a gente conta. Uhum. E aí eu não vi mais pessoas lá dentro daquele lugar. Eu não vi mais pessoas. Eu só vi almas. Só vi almas com várias histórias contadas. Sabe? Eu comecei a ver além do que os meus olhos podem ver. E ali foi doideira, né? Foi doideira. Porque se a gente olha para a pessoa e a gente vê a dor dela, a bagagem dela, as histórias que ela conta, a gente consegue sentir muito mais compaixão, sabe? Misericórdia pela vida da pessoa. A gente consegue olhar com os olhos de Jesus mesmo. Porque os nossos olhos físicos, a gente olha a imagem da pessoa, a gente julga. Agora, quando tu olha a alma da pessoa, tu olha as coisas que ela tá carregando, tu consegue ajudar essa pessoa. Que foi o que a maior virada de chave para mim naquela noite foi isso, sabe? Eu consegui ver além, eu vi com os olhos de Jesus, eu vi com os olhos de Cristo. Quando eu olhei para aquelas mulheres e no final ali da noite eu conversei com aquelas mulheres, eu vi a alma delas. Como se Cristo estivesse ali vendo a alma delas mesmo, sabe? E identificando coisas além do que os meus olhos estavam vendo naquele momento. Uhum. Tu sabe que eu e Júlia, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre como Deus nos vê. E um dia ele disse, eu tenho a certeza que Deus, ele vê só o nosso coração. Sabe? É como se o que conectasse Deus é só o coração, é só a tua intenção, é só o que está lá, né? É só o que tu sabe, tu e Deus.
porque o que nós falamos, a forma com que nós agimos, muitas vezes não é de acordo com o nosso coração. É para a gente se adaptar ao ambiente, falar o que a pessoa quer escutar, ser agradável, quantas vezes a vontade é de falar a realidade mesmo, sabe? Então, Deus está vendo a nossa intenção, nosso coração. E eu vi, né, nesse momento também, uma intenção genuína de olhar para si, de olhar para dentro, de perceber assim, o que eu preciso olhar hoje, o que eu preciso enxergar para realmente saber quem eu sou em Deus. Eu não quero mais acreditar que eu sou o que os outros falaram que eu sou. Eu não quero mais acreditar que a minha vida é essa e acabou. Então, a intenção, a pureza do coração é o que conecta a Deus. E quando eu ouço as mulheres falando, né, o feedback delas e o que elas têm colocado, assim, do que elas sentiram entrando lá, que foi a leveza, que foi o ambiente livre, né? Por mais que algumas mulheres relataram assim, eu achei que esse evento não era para mim, porque as mulheres estavam arrumadas, muito arrumadas. E quem somos nós, arrumadas ou não, né? O que nós queremos apresentar? O que eu quero comunicar estando arrumada num evento? Que eu quero dar o melhor. Simples assim. Eu não quero ir num evento que é para Deus de qualquer jeito. Porque ir de qualquer jeito é fácil demais. É fácil demais eu não arrumar meu cabelo, é fácil demais a Renata não vir lá de volante para me maquiar. É fácil demais eu não ir atrás de uma roupa que sabe? Então, é muito mais difícil, entre aspas, eu estar arrumada para receber as mulheres do que eu estar de qualquer jeito. Então, quando nós estamos arrumadas, é porque nós queremos entregar o melhor. E o melhor é entregar para Deus o melhor, entregar para as mulheres, para os maridos, para os filhos o melhor. E entregar o melhor dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes, quando eu não quero entregar o melhor, eu julgo. Eu acho desculpa para dizer assim, eu não vou lá porque está todo mundo arrumada. Eu não vou lá porque tem que ir assim. É uma desculpa que eu coloco no outro para não querer ter esse trabalho. Porque daqui a pouco eu acho que é um trabalho para mim, mas na verdade é o se enxergar como valiosa. Qual é o meu valor? O meu valor excede o entendimento. Para Deus eu sou única. O meu valor só eu tenho. O valor de cada uma que está assistindo agora, que vai assistir depois, é único. Não existe comparação. Então, o meu melhor é o que eu busco entregar. E quando tu pensa que o teu melhor está em Deus e tu deixa que Ele age através de ti, tu pensa assim, como eu consegui falar isso? Como eu consegui fazer isso? Como? Através de Deus. Uhum. Porque a gente não tem capacidade de entregar tanto. O ser humano ele é muito limitado nesse sentido, né? E o sentido do controle, que é o que eu tentei fazer no primeiro evento, que é esse relator da apresentação. O que é o controle? Nada mais do que se limitar. O que eu posso entregar é isso que está no meu slide. Isso é que eu sei. Se passar disso aqui, eu não sei mais, né? E tu se limita demais. Então, Deus agiu de uma forma tão poderosa através do que foi falado, que no final do primeiro dia eu já pensei, eu quero fazer mais um. Eu quero fazer mais um. Porque eu tinha prometido que seria esses, né? Esse ano seriam esses. Foi o que Deus me mostrou. O primeiro vai ser assim, o segundo vai ser assim, tal molde, tal lugar, e eu fui obediente e fiz. E Deus já me entregou como vai ser o terceiro. Como vai ser, onde vai ser. Agora eu me arrumando para vir aqui, ele já me entregou até a legenda da postagem que para mim fazer. Porque eu entendi no segundo qual foi a maior dor que apareceu ali. Que é uma dor que pode ser curada no próximo evento. Então, sabe, não me resta
travar isso, sabe? Então, eu entendo tanto que a Bruna nos fala, né, que quando Deus vem, ele invade. Ele invade, tu nem pensa que vai ser difícil. No processo, tu percebe, né? O quanto eu aprendi, gente. Assim, ó, só faz o que Deus pede para você. Vocês vão aprender tanto. A transformação vai ser tão genuína que tudo vai valer a pena. Quem mais ganha é quem faz, né? As mulheres acham que elas recebem, mas quem mais ganha somos nós, porque a gente aprende tanto, né, Patrícia? A gente aprende tanto, meu Deus. Sabe que aí a quinta-feira para mim assim foi perfeito. Eu cheguei em casa leve, realizada e calma, porque quem me conhece sabe que eu sou agitada, sabe? Animada demais às vezes. E eu tava muito calma, eu nem me reconhecia, assim, o Júlio disse, tu tá tudo certo, tá bem? Eu, sim, tá tudo ótimo, eu tava muito tranquila. E na sexta eu tava nervosa. Olha só. Eu veio, assim, sabe, aquela ansiedade mesmo, sabe? E aí eu fui tirar foto com algumas pessoas e daí uma mulher me falou, nossa, tua mão tá gelada. Daí eu pensei, é verdade, eu tô nervosa. E aí eu fui lá para baixo e orei e pedi para Deus, eu disse, Deus, eu sei que esse estado não é um estado meu, é algo para me aproximar de ti. É algo para mim me conectar ainda mais contigo. Talvez eu esteja achando que eu não preciso dessa conexão, eu preciso sim. E aí, na presença dele, eu me acalmei. E a meditação que a gente fez em Jesus, na sexta, foi uma meditação que ele me mostrou na sexta de manhã. Eu acordei, agradeci a Deus. Primeira coisa, assim, eu abri o olho, eu agradeci por tudo que estava acontecendo na minha vida. E aí eu pensei, Deus, como vai ser hoje? Porque hoje eu vou falar mais tempo. E ele me levou nessa meditação. Me levou a rebanho das 99, me mostrou a confiança que ele tem em deixar essas 99 amparadas umas com as outras. Me mostrou essa ovelha perdida que estava se distanciando do grupo e me levou a enxergar que essa perdida era eu. Meu Deus. Era eu. Eu estava perdida, eu fiquei anos perdida. Anos sem direção. Anos achando que eu conseguia sozinha. E quando eu olhei para ele, assim, com aquele olhar amoroso, eu me inundei, eu chorei, eu agradeci, eu senti o amor dele. Então, ele me entregou tanto naquela sexta de manhã para que eu pudesse entregar na sexta noite. Se eu não tivesse passado por aquilo ali, seria simplesmente uma dinâmica que eu busquei na internet, ou que alguém me falou, que eu vi em algum lugar, e eu fiz. Mas eu vivi aquilo ali, aquilo passou por mim, eu me vi ali perdida e eu consegui, na meditação com as mulheres, passar, realmente ser esse canal de passar aquilo que eu vivi, de propor essa experiência. Então, quem estava com o coração disponível, sentiu isso, porque estava disponível no ambiente. Estava disponível. Estava disponível. Eu visualizei, assim, o céu aberto naquele lugar e quem quisesse iria receber. Porque papai, ele é tão perfeito, que ele respeita todas as nossas escolhas. Se tu ficar pensando, eu não tô com roupa apropriada, porque esse lugar não é para mim, porque esse evento não era para eu ter vindo, porque não era para esse momento, blá, 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 mimimi, blá, 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 mimimi. Todas essas crenças fazem com que tu feche e toda a graça que estava sendo, ali estava prestes a ser derramada na tua vida, corta. Já era. Tu não recebe. Eu não mereço, eu não sou digna, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Escrava, 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 órfã. Ainda se não é convertida, tudo bem que ainda não tem consciência, mas a convertida, falar que é uma coisa e agir com uma outra mentalidade, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum mesmo. E tu sabe, Paty, que
o fato de o meu marido ter colocado a roupa no lixo do evento me fez conversar com Deus várias coisas. Mas a principal delas é que, claro, eu devo sim sempre estar arrumada e, inclusive, foi o que me deixou mais tranquila, porque eu tô sempre linda, eu tô sempre pronta para qualquer coisa. Claro que se eu colocasse meu look, eu ia ficar mais linda ainda. Mas eu já estava arrumada. E não é a roupa que vai mudar a mensagem que eu vou entregar, porque o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. Porém, todavia, entretanto, eu vou estar sempre pronta para fazer o que precisa ser feito. Mas aquilo ali não pode determinar a minha fala. Uma roupa não pode determinar o que eu sou. Uma imagem não determina quem eu sou e o que eu vou entregar, porque eu sou o amor. Eu sou Cristo aqui na Terra, eu sou a porta-voz da verdade. Então, se eu sou a porta-voz da verdade, o que eu uso não vai determinar se eu vou contar uma mentira ou verdade, mas quem eu sou, sim. E é esse o fluir de Deus. E eu fui muito ministrada só nisso, fora o restante, né? Porque quando eu descobri 4 minutos para chegar no evento que meu marido tinha colocado a roupa no lixo por engano, eu primeiro pequei em pensamento, que eu quis matar meu marido, depois eu respirei e disse, bom, Jesus, eu entendi que eu estou tendo aqui um BO, né? Uma bênção e oportunidade de colocar em prática aquilo que eu falo, que é o como eu lido, como eu reajo às coisas que acontecem. Que isso vai determinar minha maturidade ou não. E naquele momento eu respirei, eu fui bem prudente, porque a minha antiga versão seria o Tasmania misturado com o Katrina, misturado com Hiroshima e Nagasaki. Iria desistir de palestrar enquanto não encontrasse uma roupa, porque antigamente a minha roupa determinava quem eu era. E falar sobre isso para outras mulheres ali trouxe também para elas uma perspectiva diferente das coisas, né? E foi muito lindo falar sobre isso. E o momento ali da dinâmica que Deus tinha me mostrado, né, como seria, eu tinha visto real, sabe? Muitos corações com muita culpa. E se tu tem culpa, tu não sabe quem tu é. Se tu carrega a culpa, tu ainda não entendeu quem tu é. Deus é amor. Eu me converti, eu aceitei Jesus, Jesus é amor. E se eu carrego culpa, como é que eu vou representar Cristo? Se eu falo assim, eu me sinto culpada pelo meu passado, eu me sinto culpada por não ter feito tal coisa, tu não entendeu ainda quem tu é. Não existe escassez, não existe miséria, não existe pobreza. Existe princípio que não está sendo aplicado. Quem vive de princípio prospera. Tu quer ver uma pessoa que não está vivendo o princípio, é que ela não está crescendo. Ela não tá crescendo, ela não está aplicando o princípio. Uhum. Se a filha amada aplica princípio, ela prospera. Agora, se tu não está prosperando, é porque tu não está aplicando o princípio que está ali na Bíblia. É simples, o povo complica os rolês. Exato. Eu fui comprar uma calça e não serviu. A intenção é de eu vestir novas vestes espirituais. Não, olha, Gemima, tu conseguiu recuperar a roupa? Vocês acreditam que o zelador do prédio aqui, ele faz reciclagem das roupas, do lixo seco, porque a gente separa o lixo aqui no prédio. Aí ele viu, né, uma sacola com uma roupa nova, tipo, oi, né? E ele separou, ele ia dar para a sobrinha dele a roupa. E a roupa, ela tá aqui em casa, eu ainda não sei, sabe? Tipo, o que que eu faço, se eu dou, se eu não dou, não sei. Mas o sapato já era. A sandália da herdeira com uma fivela dourada, não, já era. Foi. Era para ir, é para eu calçar novos calçados para esse novo tempo que eu tô entrando, sabe? Me deu isso na hora, assim. Porque é uma sandália que não era nova, mas ela era bem de herdeira mesmo, assim. Uhum. A sandália que eu tava no evento da Keila. Uau. Foi. Foi se a sandália e fica quem eu sou. Quem eu sou não determina o que eu não, o que eu tenho não determina quem eu sou. Vai vir várias outras sandálias. E tu sabe que na sexta finalizou o evento, né?
E nós ficamos, algumas pessoas aí. Antes de falar do final, deixa eu contar dos testemunhos. Tem um quadro no Flowaba que é expectativa e realidade. Aí as mulheres vêm na frente, né, e falam qual era a expectativa sobre o evento e o que elas sentiram depois de participar. E aí teve esse quadro no primeiro dia e no segundo também. No segundo dia, a primeira pessoa que falou começou a contar de um milagre que ela tinha vivido, que era referente à visão dela. Ela estava cega de um olho e recebeu o diagnóstico que não teria cura, usava o colírio de hora em hora, o colírio caro, estava na fila de transplante de córnea e foi contando o testemunho dela, se emocionando e dizendo que a partir do momento que ela acessou em Deus a cura e o milagre, ela foi curada. E o testemunho dela, assim, impactou todo mundo que estava ali. Mas a mim impactou demais. Porque, gente, nesse espaço cultural onde foi o evento, o rapaz responsável pelo som, pela imagem, ele tem o mesmo problema. Igual o dela. Igual. E 2 semanas antes, Deus tinha me pedido para orar por ele. Eu tinha voltado do retiro da jornada e ele foi fechar a porta, porque eu trabalho nesse espaço cultural, numa sala bem da frente. Trabalho sozinha, né? É uma sala que só tá eu trabalhando. E aí eu vi que ele foi até na frente, abrir a porta do espaço cultural e Deus falou, ora por ele. E eu pensei, ai Deus, mas como é que eu vou chegar nele e vou orar, né? Sabe aquela coisa que a gente fica colocando em empecilho? Eu fiquei, mas eu já tinha me pegado a obedecer Deus nesse sentido e eu me arrependi muito. E eu fui até a sala dele, conversei com ele, perguntei sobre a crença dele, né? Tava tentando identificar onde eu tava, né? Qual era o chão que eu tava pisando. E aí ele me contou da questão do olho dele e eu perguntei, posso orar por ti? Pode. E eu orei por ele. E o que eu falei não veio de mim, sabe? Eu senti muito forte que Deus quer muito curar ele, mas a fé dele precisa ser restabelecida. E aí nós oramos, ele acreditou, ele se emocionou e foram passando os dias. E eu tinha muito forte no meu coração que esse evento ia trazer um milagre para ele, sabe? Mas eu também tinha muito forte que dependia dele. E quando ela falou esse testemunho, assim, eu já conectei, sabe? É isso. O evento é aqui. O evento, Deus está aqui. Existem muitas pessoas conectadas com a energia de Deus. E essa mulher foi orar por ele depois. Foi orar por ele no final. E quando terminou, quando todo mundo estava indo embora e ele estava fechando, eu falei, preparado para o teu milagre, Jones. Ele disse, se Deus quiser. Eu falei, ele quer. Ele quer. Tu não entendeu ainda que ele quer. É a tua fé que vai te salvar. Ele que mais quer. É a tua fé que vai trazer esse milagre. E ontem ele mandou uma mensagem agradecendo as orações, os momentos, e eu falei de novo, Deus quer te dar o teu milagre. Vai depender da tua fé. Não foi minha oração, não foi a oração da Cláudia, é só a tua fé. Porque tu vai contar que foi a tua fé, que não foi nós, que não foi o evento. Nós não queremos nada de crédito nisso. É tu, a tua fé e Deus. Então ele precisa, sabe, conectar com isso. E para mim, esse momento foi o ponto-chave do evento, porque foi lá. Em primeiro momento, eu achei que Deus tinha me pedido para fazer lá, porque ele queria que eu enchesse aquele lugar. Cabem 250 pessoas lá dentro. E a minha mente humana, que tenta adivinhar as coisas, pensou, Deus quer fazer lá, é porque ele quer que eu enche aquele lugar, né? E eu peguei um fardo que eu não consegui carregar. Tava pesado demais, me estourou a cervical, me estourou o pescoço. Gente, eu não conseguia olhar para o lado, eu tava endurecida. Quando eu fui na quiropraxista, ela falou, Patrícia, parece que tu nunca foi ajustada na tua vida, de tão fora que tu tá.
E aí ela me ajustou, tomei remédio, fiquei com bolsa de água gelada no pescoço e quente nas costas, porque era musculatura, era osso, era tudo fora do lugar. Porque era um peso que não era meu. Eu nunca daria conta de algo que é Deus que quer fazer. Sabe? É ter a noção do que é o meu passo e ter noção do que é o passo de Deus. Então, eu entendi que não era sobre lotar o espaço. O objetivo não era esse. E depois eu fui entendendo várias coisas. E quando aconteceu esse testemunho, eu entendi muito mais por que tinha que ser. Muito mais. Ficou claro, sabe? É como se abrisse um clarão na minha frente. Por isso que tinha que ser aqui, sabe? E aí aconteceu isso. E aí finalizou. Daí ainda ficaram algumas pessoas. E no momento final, assim, eu senti muito forte o desejo que Deus tinha de fazer mais uma cura. E eu falei para a pessoa, esse atendimento é VIP, porque ela chegou quase na metade do evento, né? Ela estava com outras bandas e ela chegou na metade. E aquela sensação de que, eu perdi algo, né? Eu não consegui chegar na hora, eu perdi. E Deus foi tão bondoso com ela, porque o que ele entregou no final, eu tenho certeza que vai aumentar muito a consciência dela, sabe? Porque Deus nos ama tanto, tanto, que o que ele mais quer é nos encontrar e nos curar. Ele quer que nós sejamos livres para viver o que nós temos que viver. Só que com o coração cheio de ferida, eu não acesso. Eu ouvi de uma outra mulher, eu quero viver a minha promessa que Deus me deu, a minha promessa, eu sigo na minha promessa. Mas então, foca no teu processo primeiro. Tenha a tua promessa, o teu sonho como objetivo. Mas não se esqueça que para chegar lá tu tem os teus passos, as tuas curas para viver. E isso não vai ser fácil muitas vezes. Para acontecer o evento, eu passei por tanta dor interna e física que valeu muito a pena. Mas na hora da dor, tu não enxerga mais o objetivo. Tu pensa em desistir, tu pensa que loucura, por que eu inventei isso? Sim. Não vai dar certo. Não. Jesus, por que eu fui inventar a moda? Por quê? Mas por que eu tô fazendo isso? Eu entendi errado. Até isso eu pensei, eu entendi errado. Não é para fazer lá. Não é isso. E aí tudo demonstrou que estava tudo certo. Tinha que ser 2 dias. Tinha que ser naquele espaço. As pessoas que foram chamadas por Deus para estar lá tiveram a decisão de ir e de não ir. Talvez Deus chamou 300 mulheres para estar lá. Muito mais do que cabia. Só que 55 falaram sim. E as outras acharam que não era o momento. Então, Deus tem o espaço, tem o nosso coração disponível para quem vai fazer, para quem se propôs a organizar o que Deus quer. Está tudo disponível, mas é na decisão de cada uma querer fazer parte ou não, se achar merecedora ou não. Então, olha quantas coisas Deus trabalhou em mim, na Cris, na Renata, na Cleiva, em cada mulher que estava ali, na Bruna, que participou das nossas reuniões online, que participou com oração, e de todas que estavam ali presentes, né? Do Jones, que estava ali colocando o som, colocando a imagem, dedicando, né? O evento era para ser até às 10, os 2 dias eu saí às 11h30 da noite de lá, ele ficou até o final, sabe? Então, Deus está vendo tudo isso. Está vendo o que tem no nosso coração, sabe da intenção. A intenção não é se vangloriar, não é arrecadar dinheiro, não é mostrar que consegue. A intenção é muito clara, é passar a mensagem dele. Ele vai falar de infinitas maneiras. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus, tem pessoas que ainda não ouvem, que uma pessoa vai ter que falar a partir do que ele quer dizer para aquela pessoa.
Então, que nós sejamos essas pessoas abertas a falar o que Deus quer. Né? O nosso sim, primeiro, é para nós. É para nós. É para a gente estar disponível para se curar. Porque hoje eu percebo que quem está à frente de eventos espirituais está na peleia, né? Tá na peleia, não é de barbada. Só que o que Deus cura na gente é algo tão grandioso que não há valor para mencionar. É entendimentos instantâneos. Exato. É como tu servir em algum lugar. É. Vai servir, tu acha que tu tá ajudando as pessoas. Não, é tu que tá sendo ajudada. É tu que tá sendo restaurada, é tu que tá sendo curada. Eu tenho uma frase que eu falo bastante, que nós não atraímos o que a gente quer, nós atraímos quem a gente é. E se tu é ingrata, tu vai atrair ingratidão. Se tu desonra, tu vai atrair o fruto da desonra. Se tu fica vibrando na escassez, na falta, tu vai atrair mais disso, porque eu atraio quem eu sou. A gente não vai viver uma promessa, nós já estamos vivendo uma promessa. E o fato de a gente não reconhecer, eu já estou vivendo uma promessa, porque eu já nasci como fruto de uma promessa. Deus falou que antes de eu nascer, Ele já me criou. Ele já me escolheu. Ele já me colocou como profeta de nações. Ele já fez isso. E daí o fato de eu ficar buscando a promessa, porque eu quero viver a promessa, porque eu quero viver não sei o quê. Tu esquece de agradecer que tu já tá vivendo. Porque a gente não vai viver no futuro, a gente vive no presente. É no aqui e agora que a gente vive as promessas. Daí tu é ingrata pelo que tu tem, ingrata pelas coisas que tu acessou, ingrata por tudo o que aparece, tu murmura. Tudo que aparece, tu murmura. Tu reclama da comida, tu reclama da casa, tu reclama do marido, tu reclama do trabalho, mas tu não tá fazendo nada para mudar essas coisas. Sim. E aí tu vai ter mais dessas coisas todos os dias. E daí tu fica procurando a promessa. O que é a ansiedade? A ansiedade é excesso de eu pensar nas coisas que vão acontecer e eu esqueço de viver o momento presente, que é o mais importante. Não existe outro momento importante. O momento mais importante é esse momento que a gente está vivendo agora. Quanto mais eu evito a distração, as coisas que estão acontecendo à minha volta, mais eu consigo perceber que Deus está aqui agora. Ele está comigo, Ele está nessa live, Ele está na Patrícia, Ele está em mim, Ele está em todas as filhas que estão aqui nos assistindo agora. Ele está, Ele é, Ele não vai ser. E se eu não consigo ver que eu já estou vivendo uma promessa, eu estou sendo ingrata. E o que eu atraio para mim? Fruto da ingratidão. Eu colho mais ingratidão, mais ingratidão, mais ingratidão. Se eu agradecer agora, eu já estou vivendo uma promessa. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Eu já estou vivendo a promessa. Eu agradeço, 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 agradeço. E daí entra outra frase que eu falo. Agradece que a graça desce. Murmura que tu vai viver a murmuração. Vai viver desgraça na tua vida. É simples. É que nem tomar água. Nosso corpo é 70% água, os nossos órgãos é água. Tu vai tomar outra coisa? Não, tu vai tomar água, porque é óbvio que tu vai tomar água se teu corpo é água. Não é café, não é chá, não é refri, não é suco natural. É água. Só que o ser humano complica as coisas e colhe o fruto da complicação. Porque a nossa mente, ela quer ficar criando coisa o tempo todo. E se tu não tá aqui agora, no momento presente, observando a mente que cria, tu vai só criar coisa que tu ouviu e tu vai projetar essas coisas, as mentiras, né? Que eu sou tímida, eu sou envergonhada, eu ainda não estou vivendo uma promessa. E daí tu fica verbalizando isso e tu vive isso. Porque se tu fala isso, se eu falar isso agora, eu vou viver isso no presente. Eu vou viver isso. Não vou viver lá, eu vivo aqui. Porque não existe lá, só existe o aqui. Chama a existência coisas que tu quer, que tu não tá feliz, tu não tá gostando, mas tu tá chamando, né? Chamando, absorvendo, tá vivendo e vira algo inconsciente, né? Tu tá ali. Por isso que Deus fala, né, Patrícia, que de todos os órgãos, de todas as coisas que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração. Purificando ele todos os dias. Tem culpa aqui?
Pai, purifica meu coração. Eu declaro um coração puro. Eu declaro aqui e agora um coração curado, porque eu sou curada. Eu não vou ser curada, eu sou curada. Sim. Eu não preciso de algo lá, eu já estou vivendo aqui. E se eu não declaro aqui que eu sou, eu nunca vou ser. Uhum. E daí eu vou estar sempre esperando acontecer as coisas, esperando Deus fazer. Deus já fez. E o fato de a gente só pensar que Deus ainda vai fazer alguma coisa por nós, já está declarando aos céus. Incompetente. Deus é incompetente, não. Se ele vai fazer alguma coisa por mim, então ele é um incompetente. Eu estou falando assim, não, meu pai, ele é um incompetente. Ele vai fazer? Ele já está fazendo. Amada, alecrim dourado, bênção. Ele já está fazendo, olha com os olhos de Jesus, os olhos de Cristo. Eu sou o amor, eu sou a abundância, eu sou a prosperidade. Tudo que eu toco prospera, tudo que eu toco cura, tudo que eu toco vai trazer um renovo. Daí a pessoa, ai, porque eu quero viver minha promessa. Ah, vou ficar bem louca, que nem o Abner, né? Ele fala os negócios e fica bem louco, assim. Vou ficar louca. Mas né? Porque a gente começa a se curar dentro dos sims que a gente diz, né, Patrícia? Eu disse sim para um movimento, eu disse sim para o tempo de mesa, eu disse sim para um evento. Evento não dá dinheiro. Evento é obediência. É puro, não dá dinheiro. Porque tudo que tu precisa investir para entregar o que tu quer entregar, e as pessoas não veem valor nessas coisas. Fica com caixa negativa, mas eu entendo que não é sobre dinheiro também. Mas não é. Evento, para mim, não é sobre dinheiro. Porque o que acontece, né? Às vezes não. Eu percebo que no meu caso, existiam várias questões a serem quebradas na questão financeira. E isso já começou a ser quebrado quando eu comecei a servir. Porque... Deixa eu te dizer uma coisa. Posso te dizer uma coisa? Receba. Sim. Faz assim, ó. Eu recebo. Não existe nada de questão financeira para tu resolver, já tá tudo resolvido. Amém. Só que o fato de tu falar que existe algo para tu resolver, já tá declarando que existe algo. Mas não existe. Sim. E daí, quando tu fala que existe, tu já tá declarando aos céus que existe um problema, existe uma questão, existe um bloqueio. Não existe bloqueio nenhum, amada. Quando tu te converteu, tu aceitou Jesus, tu já é a abundância. Tu é a prosperidade. E tu declara isso, tu firma isso numa rocha, tu sela isso e tu vive isso. Agora, se tu falar daqui agora, porque eu tenho uma questão para resolver, então tu vai ter uma questão para resolver. E tu vai ter uma questão para resolver. E tu vai ter uma questão para resolver. E tu vai repetir isso todos os dias porque tu acredita nisso. Sim. O que é renovar a mente? É eu treinar minha mente declarando que já tá tudo resolvido, tá tudo pago, meu pai pagou a conta, ele fez, já é. Amém. O que é o amém? É tudo declarar agora, já é. Eu trago para cá as coisas. O que é a fé? É a certeza do que eu não vejo. Eu não tô vendo, mas eu já tô declarando que é a verdade. E a verdade é que é uma história. E tu contou várias vezes e tu acreditou nessa história, assim como eu. Eu contei tantas histórias, eu acreditei tanto naquelas histórias, eu vivi aquelas histórias de escassez, de orfandade, de vitimismo, porque eu fui rejeitada. Eu não fui nada, eu fui aceita, eu já nasci aceita. Eu já nasci curada. Eu já nasci salva. Eu já nasci restaurada, minha família é maravilhosa. Eu vivo todas as bênçãos, eu vivo todas as bênçãos, eu vivo todas as promessas, eu vivo a cura. E se eu estou vivendo uma doença, é porque eu não estou praticando princípios. Acabou. Acabou, não tem mimimi. Fala e declara, Patrícia. As mulheres que estão aqui na live agora, declara, eu já estou vivendo a minha promessa. Deus me revela qual o princípio que eu estou quebrando para estar vivendo uma vida miserável. Porque eu não estou aqui, meu pai não me criou, não me colocou nesse mundo para pagar boleto, pagar conta. Ir no mercado e ficar contando moeda, que eu não posso comprar um negócio que eu quero comer. Tu tá quebrando princípio. Só vive uma miséria quem quebra princípio. É isso mesmo. E acabou. E quando eu falo de
de aprendizado é porque tu fica com medo de faltar, né? E daí o que tu vai atrair? Exatamente. E aí o que acontece? Tu fica pensando assim, ó, não é sobre dinheiro, mas tenho que ver o que vai ter feito, sabe? Então, é muito É sutil muito. o que tu precisa fazer, o que tu tem disponível para fazer, e aí no meio disso é quando Deus age. Porque a oferta do coffee foi um agir de Deus que eu não estava esperando. Porque quando eu falei para a Aline faz o cardápio e me passa. O valor deu um valor bem alto, porque eram 2 dias com comidas num nível de excelência altíssimo para 60 pessoas. Eu sabia que o valor ia ser alto. E aí, quando ela me passou, eu pensei, meu Deus. E aí eu falei para ela, Aline, atualiza o cardápio, mantém a excelência que tu tem, mas a gente vai mudar algumas coisas, porque o valor eu não tenho disponível. E aí ela me disse, eu imaginei que tu não ia todo o valor, que eu ia ofertar uma parte, mas agora eu senti de ofertar todo. E ofertou todo para os 2 dias. Então, quando ela falou isso, era algo que eu não esperava, que meu primeiro impulso era falar assim, não. Ai, rejeitando, não sou merecedora, não sou digna. Não precisa, não precisa. E aí eu parei assim e pensei, eu recebo? Eu recebo? E eu falei, nossa, Aline, muito obrigado. E aí, nesse momento que eu falei muito obrigado, algo curou em mim. E eu tenho certeza que o que Deus vai entregar na vida dela vai ser muito grandioso. Porque eu falei para ela, Aline, tu não tem noção, talvez tu ainda não tenha noção do que é oferecer a comida em um ambiente como esse. Então, pode ter certeza que Deus vai mandar tanto cliente que tu vai ter que chamar mais gente para trabalhar, porque foi muito grandioso. E ali eu me quebrei, sabe? Porque eu sabia que eu ia ter que pedir um auxílio para o meu marido, um auxílio financeiro para o evento. Eu sabia que eu não teria caixa para fazer o que eu tinha no meu coração para fazer. E quando ele me perguntou, tu precisa de algo? Eu falei, eu preciso que tu ore por mim. E foi isso que a gente fez, a gente orou junto. E foi muito, muito forte, muito especial. E aí depois ele me perguntou de novo, tu precisa de algo? Eu disse, Júlia, eu vou precisar de uma ajuda financeira para fazer o que eu sinto de fazer. Então eu já sabia que eu ia ter que pedir. Eu sabia que o evento por si, as inscrições não dariam conta de pagar, né? Porque não era sobre dinheiro. E eu sabia que meu marido ia me auxiliar, então eu estava tranquila nesse sentido. Só que receber de outra pessoa que tu não tem um vínculo afetivo, que te conhece pouco, né? E aí tu percebe o mover de Deus de uma forma diferente, que eu nunca tinha sentido. Nunca. Então aquilo me constrangeu de uma maneira, eu me lavei chorando quando ela me falou, sabe? Porque eu nunca tinha passado por isso. Glória a Deus. Eu já tinha ofertado coisas difíceis, valores altos, coisas difíceis, e eu sei no meu coração o quanto quebra a gente ser obediente e ofertar quando Deus te pede. Então, do outro lado de receber, eu pensei, cara, quem recebe sente tanto amor de Deus de uma maneira assim, que daí tu entende o que é o valor de quem abençoa, o valor de quem oferta, sabe? Então, eu pude entender que às vezes que Deus me pediu para mim ofertar algo que foi difícil para mim, para o meu coração humano, eu percebo que quem foi abençoado sentiu o amor de Deus. Então, vale a pena. Vale. Sabe? Então, nessa questão financeira, Deus me quebrou de uma maneira porque eu percebi o amor dele onde eu via problema, aonde eu via dificuldade. E deixa eu falar uma coisa, não é nem a sombra do que há de vir. Amém. Porque tu rompeu uma camada do eu faço.
Uhum. E a gente não faz. Quando a Verdade. gente muda a perspectiva, quando a gente muda o foco, tu não precisa mais fazer nada porque tu atrai. Sim. Eu sou, então eu atraio quem eu sou. Sim. E se eu tô pensando que eu vou fazer, que eu aquilo, que eu isso, que eu. Força do próprio braço. Força do próprio braço. Agora que tu rompeu essa camada, tu já discerniu o rolê, que eu brinco, né? Tu discerniu o rolê, agora é só ladeira acima, ladeira acima, ladeira acima. E É. só subir. Amém. Só subir. Uhum. Não parar, né? Não para que cada Não. mover que tu fizer, Patrícia, vai ser um romper teu, né? Cada mover vai te fazer romper em algo que tu ainda acreditava, mas Deus, ele é tão pai, tão perfeito em tudo, que ele Uhum. vai usar cada vez mais situações para te ajudar a romper com essas histórias, assim como ele faz comigo todos os dias. Seja no tempo de mesa, seja nas mentorias com as mulheres, seja nos outros movimentos que eu faço. Ele está me ensinando a sair da mente mentirosa Sim. e começar a declarar aquilo que eu já sou. Porque se eu sou, não tem mais o que questionar, Não porque tem eu já sou. dúvida. Não tem. Não tem dúvida. Eu sou. É. Eu sou Gênesis 1:26. Todos nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Se Deus cria, eu crio todas as coisas. E se eu acredito que eu não crio, eu não vou criar. Acabou. É. Ó, aquele. Tá, Cris, deu já. Não tô mais aguentando levar os nomes todos lá. Pati, a Rebeca, eu não me surpreendo pelo que você está vivendo. Nossa, a Patrícia, gente, o que a gente está vivendo não é nem a sombra do que há de vir. Vocês não estão Amém. entendendo, tá louco? Eu já visualizo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando a gente tá com o copo vazio, literalmente assim, ó, vai, Amém. vai. Daí tu recebe uma oferta, porque tu não tá mais no controle. Tu já Sim. sabe que se tu ficar ansiosa, tu vai atrair situações que vão te desestabilizar e vão te colocar numa crença negativa. Agora, Sim. eu sou o amor. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou amada, eu sou aceita, eu sou curada, eu sou restaurada. Eu atraio essas coisas para mim. Eu atraio bênçãos que não têm fim. Porque não tem fim. Nós Uhum. somos filhas herdeiras. Filhas do dono do ouro e da prata. Uhum. Não tem Amém. dúvida, não tem dúvida nessa palavra, nessa declaração, quando tu fala, não tem dúvida na fala. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. O que eu não entendi ainda? Se eu tô atraindo coisas que não estão alinhadas à minha fala, é porque eu tô quebrando algum princípio. Vamos verificar onde é que eu tô quebrando algum princípio aí? Uhum. Amém. Chega, tô tonta com a chinelada. KKK. Espera um tempo de mesa, então, que daí eu vou abrir a Bíblia. A louca. O agir de Deus é lindo. E é mesmo. O agir de Deus aqui é a gente, é a gente. Nós somos Deus aqui na Terra. E o que é a imagem e semelhança dele? Eu sou a imagem e semelhança dele aqui. Uhum. E ele vai usar o que ele quiser usar para fazer o povo entender que é filho, né? Criatura dele. Eu sou feita por ele, tu é feita por ele, todas as mulheres que estão aqui foram feitas por ele. E o fato de tu não acreditar, né, de ficar murmurando e reclamando que tu ainda não tá vivendo, fica só cortando o rolê, ó. Vai lá, vítima, coitadinha, o alecrim dourado. Eu sempre ficava naquela, que controle? Eu não controlo mais nada. Ai, iludida. Ah, eu já fiz isso aí também. Tanto que o gelo da jornada, eu me desesperei para sair correndo de dentro do gelo. Por quê? Veio a palavra controle, 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 controle. E eu achava, o alecrim dourado, que eu já tinha soltado o controle. Só que ali naquela jornada, várias chaves viraram, muita coisa ficou muito clara e, tipo, afirmou muitas coisas em mim. A nossa conversa, inclusive, ontem, lá na Manancial de Porto Alegre, a nossa conversa, eu, a Dani e a Cássia, a gente ficou ali no final, né, que teve pizza,
E a nossa conversa ali selou algo que eu já estava vivendo, mas eu ainda contava algumas histórias. Eu percebi algumas falas minhas ali, naquele momento presente, eu percebi algumas falas minhas que não estavam condizentes com a filha amada herdeira. Por isso que a mente, ela deve ser treinada todos os dias. Para a gente não ficar nessa ilusão aí, eu não controlo nada. Tá tudo certo. Não. Eu ainda estou em alguma camada controlando alguma coisa, é por isso que eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Acabou, assume. Agora, quem eu sou? Onde na palavra diz quem eu sou? Não o que o mundo diz que eu sou. Não se amoldem aos padrões desse mundo, é sobre isso? O mundo diz que eu sou algo que Deus fala que eu sou o contrário. Peraí, quem é que tá certo? Aquele que me criou ou o mundo? Quem tá certo? O meu pai. O meu pai que me colocou aqui, que dá certo. Se existe mais de 2.000 promessas ali na Bíblia para serem liberadas na minha vida, não foram liberadas ainda porque eu não assumi minha identidade ainda. Sim. Eu não quero viver minha identidade. Agora, por que eu não quero viver minha identidade? É mais fácil ficar aí contando historinha do que assumir a responsabilidade de que eu sou responsável, sim, das coisas que saem da minha boca? Se o meu pai falou que haja sol e houve sol, o que eu tô falando? O que tá saindo da minha boca? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não consigo fazer essa imersão. Ah, porque eu não posso no evento da Patrícia porque eu não tenho dinheiro. O que tu vai ter? Tu vai ter dinheiro. Pronto. Assim é, minha filha. Tudo que sai da tua boca, tu vai viver. E daí a abençoada vive por condição. E Deus fala, abre a tua boca e declara que já é. Declara quem tu é. E toma posse. Ah, não vou tomar posse porque eu não sou digna. Porque eu sou pegadora. Só um pouquinho. Jesus derramou um sangue na cruz pelos nossos pecados. Se tu te arrependeu diante dele, tu aceitou ele, tu já tá perdoada. Por que tu ainda tá batendo na tecla da culpa, da rejeição, do abandono, se tu não é mais essa pessoa? Tu recebeu um novo nome, tu recebeu uma nova identidade quando tu te batizou, te arrependeu, e tu ainda tá contando a história da antiga vida. Tu não te converteu ainda, então. Tu te batizou, mas não te converteu. É, muito real. Muito real isso. Deixa eu ver o que tá os comentários, Paty. Tenho certeza tudo que profetizou em nossas vidas na jornada. Deus vai fazer infinitamente mais sobre a tua vida. Amém? Tudo que sai da nossa boca a gente vive. Como aprendi e tenho aprendido tanto com vocês. Glória a Deus, a gente aprende mais ainda com vocês, né, Patrícia? É na troca que a gente aprende, né? Quem somos nós vivendo conosco? Reforçando, às vezes, uma mentira, né? Nossa, aqui em casa é assim, ó. O Lucas falou uma crença, eu já rebati a crença, daí eu falei uma crença, ele rebateu a crença, olha só. Tipo, é o tempo todo. Isso que eu faço com vocês aqui em casa é a nossa realidade. Olha aí, detectamos uma crença, daí a gente converte a crença em afirmação do que é e não da história que eu ainda contava, porque não existe como. Gente, não tem como. Se tu não mapear, tu não analisar as coisas que tu fala e o que tu tá vivendo, tu não vai viver de fato a promessa que já tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá palpável. Só que tu fala que eu não mereço, eu não sou digna, coitadinha. Não vai viver. A promessa tá aqui, ó, esfregando na tua cara. Tá assim, ó. Tá lá, tá longe, tá lá. Tá... Eu vou lá pegar minha promessa não amada. Tá disponível. Amada. Tá disponível para todas. Eu, Patrícia, algumas mulheres aqui que já viveram jornada, a gente, nenhuma é melhor que a outra. Nenhuma. Nenhuma é mais que a outra. A única diferença é que umas se batizam e se convertem e as outras não. Umas pessoas, uns filhos já estão vivendo porque creem. Todo aquele que crê, tá livre. Todo aquele que crê, será, assim será. Agora, se tu não tá vivendo o que tu tá falando que quer viver ou que tu tem fé, não, eu tenho fé que eu vou ser curada. Nunca vai ser curada, porque tu já é curada. Eu tenho fé que eu vou ser liberta de tal coisa, mas tu já foi libertada. Se apropria, né? Toma posse. O que é tomar posse? Eu sou. É isso aí. Eu não vou ser lá, eu sou aqui.
Guardem isso, ó, já anotem aí. Eu vou falando, ó, eu vou anotando os negócios. Já anotei em 2 lugares os negócios que vem, porque quando a gente ensina, a gente aprende 90%, né? Diz os estudiosos aí, quando a gente ensina algo, esse conhecimento que a gente recebe, a gente aprende 90% ou mais. É isso, né? É a forma que a gente mais aprende é quando a gente conta algo que aprendeu. E é isso. Bora encerrar essa live, Patrícia? Tá bom, tá maravilhoso, mas vamos encerrar. Tá maravilhoso. Ô, Patrícia, faz uma oração de declaração aí para nós, para essas mulheres que estão aqui. Tudo no presente. Declarando já coloca em prática aí as coisas que Deus usou a minha vida aí para derramar sobre a vida de vocês. Tudo no presente, tudo no agora. Tá. Tudo como uma mentalidade de filha amada, herdeira, apropriada de todas as promessas, de todas as coisas que já estão aí na tua casa, na tua vida. Quem puder, então, fechar os olhos, conectar o momento presente. Estamos aqui agora. E Deus, ele está no agora. Ele está aqui. E o que ele mais quer é viver experiência conosco. É ver através de nós, é falar através de nós. E para que sejamos seus pés e suas mãos aqui na terra, nós precisamos de um coração disponível. Então eu declaro nessa manhã aos céus e à terra que nós temos um coração disposto e disponível para te ouvir, Deus, para viver contigo, para estar em meio a experiências grandiosas, poderosas, edificadoras na vida de outras pessoas e na minha vida. A minha família, a nossa família, ela é abençoada e protegida por Deus. Nenhum mal consegue entrar na minha família. Nós somos guardados por Deus. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Repitam comigo, mulheres. Eu sou próspera. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Eu sou abundante. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou realizada na vida. Sou realizada. A minha promessa é agora. A promessa é agora. Eu já estou vivendo ela. Eu vivo a promessa de Deus. Eu vivo a promessa. Eu sou curada. Eu sou curada. Eu sou protegida. Eu sou protegida. Eu sou criativa. Eu sou criativa. Eu sou obediente. Eu sou obediente. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, Pai. Através de ti. E contigo. E contigo. Grandes coisas serão realizadas. Grandes coisas serão realizadas. Já estão sendo realizadas. Já estão realizadas. Porque tudo é por ti e para ti. É por ti e para ti, Pai. E tu quer que sejam realizadas, por isso tu faz. Porque nós estamos aqui. Por isso nós dispomos do nosso dom, das nossas capacidades, porque foi tu que colocou dentro de nós, Pai. Nós tomamos posse de tudo que é nosso por direito. Nós tomamos posse amanhã, tudo que é bom, perfeito e agradável, porque vem de ti, Pai. Eu me revisto com o teu poder, com a tua bondade, com o teu amor. Eu sou uma mulher que caminha segundo o teu coração, Pai. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Eu agradeço por esse momento, por essa live, pela vida de cada mulher que está aqui, de cada mulher que vai assistir a live. E que tu esteja, Deus, presente em cada aprendizado, em cada processo. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito, muito, muito obrigada. Aê! Amém! Já é!
Muito bom. Já é, já é, já é, já é. Já é. Beijo para Já. todas vocês. Gratidão, Patrícia. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Daqui a pouco nós nos encontramos no nosso tempo de mesa. Teve algumas mulheres ali que me pediram. Eu vou compartilhar nos stories ali em seguidinho. O link do tempo de mesa. Amo a vida de vocês. Quem não seguia o Flowaba, já começa a seguir o Flowaba, tá? Faz favor, para ficar por dentro dos eventos, porque quem tá de fora. O que acontece com quem tá de fora? É caro demais ficar de fora. Muito, muito, muito caro ficar de fora. Então, só entrem, sigam a Patrícia, o Flowaba, a Jornada da Alma, a Bruna, que é a nossa líder. Muitas coisas nem estariam acontecendo na nossa vida agora. A gente honra e agradece pela vida dela, porque muitas coisas são derramadas na nossa vida por conta do sim dela. Mulheres estão se levantando agora, porque uma mulher se levantou para dizer sim com verdade. Amém. Nós todas somos preciosas. Lembrem-se disso. Beijos e até a próxima. Amo a tua vida, mulher. Te amo. Amo vocês. Até mais. Beijo. Lá, 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 lá. Vou parar de gravar aqui. Lá, lá, lá. Lá, 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 lá.